Olá pessoal, estou de volta aqui e nós estamos hoje dando início ao nosso primeiro tema do quadro Reconectando a Vida, onde nós vamos falar sobre temáticas da vida, do ser humano, da nossa vida, vamos refletir um pouco sobre as experiências que nós vivemos. Nós estamos no mês de junho e esse mês é conhecido como o mês dos namorados. Então nós vamos conversar um pouco sobre relacionamentos de par. Relacionamento, na verdade, é um tema muito amplo, porque tudo se relaciona. Qualquer coisa. A gente se relaciona com a cadeira, por exemplo, que eu estou sentado, a gente se relaciona com o ar, a gente se relaciona com o nosso corpo, a gente se relaciona com os outros, mas mais especificamente, relacionamento de par. O ser humano, ele é uma espécie que precisa do contato, da comunicação, da convivência social. E o de par, ele tem suas raízes lá no começo da vida humana. Lá na relação que a gente estabelece com a mãe, por exemplo, no útero materno. Ali já começa a nossa primeira relação de par. E se a gente for extrapolar um pouquinho a individualidade, nós vamos ver que essa relação de par já começou por um casal que nos antecedeu, um homem e uma mulher, e ali estabeleceram a possibilidade de gerar um corpo, de gerar um ser, de gerar um indivíduo, de gerar quem nós somos. E a tua primeira relação bem clara de par é com o útero materno. Ali nós começamos a estabelecer não só o desenvolvimento do nosso organismo, mas o desenvolvimento do nosso psiquismo. Ali a gente já começa a estabelecer as nossas primeiras bases do psiquismo, especialmente a relação de confiança, e que nós vamos traduzir ao longo da vida. Logo depois do nascimento, em algum tempo, começa a entrar a figura do pai como importante. A figura que não necessariamente está associada à questão genética. É quem faz o lugar, a vez, o papel de mãe e de pai, e assim a gente vai desenvolvendo. Quando nós crescemos, nos tornamos mais especificamente adolescentes, nós começamos nessa busca de um complementar, de um ser que nos complemente, em certo sentido. E vamos fazendo isso pelos nossos primeiros interesses em relação ao indivíduo que nos chama a atenção, geralmente sexo oposto, mas não necessariamente, porque nós temos muitas possibilidades de relação, mas num outro onde a gente projeta as nossas expectativas, os nossos sonhos de realização. Sejam elas, isso pode variar muito, porque depende de cada indivíduo, de cada cultura, depende da forma como a gente se desenvolveu, sejam elas de prazer imediato, através do sexo, sejam elas no sentido de estabelecer vinculações afetivas. Todos nós, instintivamente, desejamos, instintivamente, muitas vezes de uma forma não consciente, desejamos ser amados, ser aceitos, sermos compreendidos perfeitamente. Desejamos, em certo sentido, resgatar aquele estado ideal de plenitude, de suprimento completo quando nós estávamos no útero. Na regra é assim, lá no útero tu não faz nenhum esforço para coisa nenhuma e tem todas as tuas necessidades supridas naturalmente. Nós tendemos, e isso não é claro na consciência, a buscar no outro esse ser que vai nos fazer feliz. Então nós atribuímos essa responsabilidade a um outro. Esse outro, ele já está sendo composto dentro da nossa mente desde que a gente iniciou a vida. É isso que eu queria dizer antes. De uma forma muito subjetiva e não muito clara. E a gente vai procurando no ambiente externo, à medida que a gente cresce, um ser que se encaixe dentro dos nossos propósitos. Às vezes nós vamos nos pautar em feições externas desta pessoa, a aparência dela. Às vezes nós vamos nos pautar nas posições sociais que essa pessoa, a posição social que essa pessoa ocupa, a capacidade intelectual, enfim, nós vamos selecionando requisitos. Mas, já que estamos muito perto do Dia dos Namorados, vamos falar um pouco sobre isso. O que é o namorar? Namorar é se envolver e reconhecer no outro aquilo que nos traz encantamento. É poder encantar-se.
E isso é bastante difícil manter ao longo do tempo. A gente se encanta muitas vezes com muitos seres, com muitas pessoas, mas também facilmente nos desencantamos, porque quanto mais nós projetamos no outro a necessidade, a responsabilidade de nos fazer feliz, mais dificilmente nós vamos alcançar essa tal felicidade. O ideal, mas isso é difícil na realidade para nós, porque nós temos uma baixa capacidade de conexão conosco mesmo, em geral, em regra, nos conhecemos muito pouco e não aprendemos nas nossas relações iniciais e ao longo de toda a nossa jornada. Não precisa ser um adolescente, pode ser um adulto, uma pessoa com mais idade, enfim, nós não aprendemos que o amor começa por dentro. Eu só vou efetivamente conseguir amar alguém quando eu aprender a amar a mim mesmo. Não de uma forma egocêntrica, egoísta, mas é fazer uma conexão mais profunda e reconhecer quem eu realmente sou. Reconhecer as minhas capacidades. Poder ficar feliz em ser quem eu sou. Isso parece difícil, porque o mundo, o ensinamento do mundo humano, geralmente bota condições. Para você ser amado, você precisa de pontinhos. Você precisa alcançar isso, você precisa apresentar aquilo, você precisa não fazer tal coisa. É assim que a gente aprendeu. Quando, na verdade, o afeto, o amor, ele precisa estar além das condições externas. Todos nós queremos receber esse afeto, mas ninguém é capaz de receber aquilo que não é capaz de dar. O universo tem essa lei e muitas outras, mas você só consegue receber o que você é capaz de dar. E esse dar, muitas vezes a gente pensa assim, eu vou dar tudo para o outro, eu vou fazer tudo para agradar o outro, para não descontentá-lo, porque daí assim pode ser que ele me ame. Esta é uma visão equivocada do amor. Porque quanto mais você faz pelo outro e não por si, menos valor você recebe do outro. Quanto menos você se valorizar, menos o outro também tende a te valorizar. Porque o que encanta é essa conexão com essa transcendência, com essa divindade que existe em nós. Enquanto eu não conseguir enxergar a beleza, essa beleza que vai além da forma, inclui a forma, mas vai além da forma, enquanto eu não conseguir enxergar a divindade em mim, eu não vou ficar feliz de verdade comigo e nem tampouco com o outro. O ideal, como eu estava dizendo antes, é que a gente pudesse estabelecer esse namoro, esse casamento interno entre todas as nossas capacidades, entre todas as nossas polaridades, para daí conseguir compartilhar mais plenamente com o outro. Quanto mais eu espero e projeto no outro me fazer feliz, mais eu tensiono a relação, mais difícil essa relação fica, mais facilmente o encanto some. E então, se descobrir enquanto ser divino é essencial para que a gente possa descobrir o ser divino que há no outro e permitir que o outro, nessa troca conosco, também cresça. É para isso que deveria de servir as relações de par, para que a gente encontrasse um no outro o apoio de avançar em direção ao que tem de mais divino em nós. Essas palavras podem ser entendidas de muitas formas, a questão divina, a questão de transcendência, mas quando eu digo divino, é a perfeição inerente a cada um de nós. Na superfície, no plano da mente racional que cobra, que coloca condições, nós encontramos um monte de defeitos. Mas não são os defeitos que vão realmente fazer nos encantar, porque o defeito depende de como tu interpreta, né? Tem ditados que dizem assim, quando a gente está apaixonado, a gente não vê defeito no outro. Quando você realmente se encanta e consegue enxergar a sua essência divina, apesar de poder reconhecer que tem coisas para melhorar, porque todos nós temos, você está em paz, está feliz. Quando se diz que quando a gente está apaixonado, mesmo que tudo esteja dando errado na nossa volta, a gente está bem. Só que é o foco da atenção. Se eu me foco na superfície, se eu me foco na exigência de perfeição, eu perco a essência real de quem sou e do outro. E namorar-se, a gente pode fazer muito isso fora
quanto mais angustiado eu estou em conseguir essa felicidade no outro, menos eu alcanço em mim mesmo. Pode até parecer um pouco confuso isso que eu estou te dizendo, mas é assim que acontece. Eu costumo ver, já tenho muito tempo de experiência de consultório, muitas vezes a pessoa sofrendo porque o outro não gosta de mim, porque o outro não me contemplou do jeito que eu quero, e isso será uma tônica. O outro não pode, ele não tem a capacidade de te preencher plenamente. O único ser que pode fazer isso é tu mesmo. Então, namorar é bom, é maravilhoso, mas não te perde de ti mesmo, porque a pessoa mais importante da tua vida é tu. O outro pode ser um companheiro, uma companheira, um complemento, mas o centro da tua vida é tu mesmo. Feliz Dia dos Namorados para quem tem namorado, e para quem não tem namorado, aproveita a oportunidade e começa a namorar contigo mesmo. Começa a descobrir os encantos que existem em você. E isso vai te possibilitar ser mais feliz. Lembra também de uma coisa, nós gostamos e queremos que o outro nos ofereça, mas eu preciso oferecer primeiro. Assim as coisas se dão. Nós vamos continuar conversando sobre muitos temas da vida. Acho que ainda vou falar um pouco mais sobre os relacionamentos de par ao longo desse mês. Toda semana nós vamos ter um encontro e, se quiseres, manda alguma colocação, uma pergunta que a gente, dentro do possível, vai contemplar. Tá bom? Até mais e lembre, seja feliz consigo mesmo e compartilhe a tua felicidade com quem você estiver junto.